Olá meninas, tudo bem com vocês? Boa noite! Estamos aqui no nosso quarto dia da nossa jornada do devocional Tinta, Papel e Ele. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como a gente vai fazer aquele caderninho, né, do Simplificando o Secreto, e a gente vai pintar também. Então vou tentar falar aí de uma forma resumida para a gente conseguir fazer tudo. Vamos fazer uma oração para Deus abençoar. Senhor Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia. Senhor, eu sei que cada uma aqui, cada um teve os seus momentos de dificuldade, de luta, mas nós estamos aqui, Pai, felizes, alegres, porque estamos no comecinho dessa jornada, Senhor, do Tinta, Papel e Ele, para estarmos 30 dias em devocionais, cada um dos seus dias respectivos, para estarmos mais perto do Senhor. Vamos usar tinta, vamos usar aquarela, lápis, canetinha, mas tudo, Senhor, para ilustrar a palavra que nós estamos aprendendo, Senhor, e estarmos mais próximos do Senhor. Vemos que tem muitos temas profundos aqui para esse devocional, porque eu sei que o Senhor quer falar conosco de uma forma profunda. Eu sei que quando o Senhor quer moldar o vaso, ele precisa apertar um pouquinho, mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Porque quando o vaso está completo, o Senhor derrama um óleo precioso, que é o Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com todas e todos que estão participando. Abençoa-nos, Senhor, nos dê a sabedoria da Tua palavra e que possamos, ó Pai, estar decorando e adorando o Teu santo nome. Amém. Nossa vida. Gente, o dia de hoje é o dia 4 do devocional Tinta, Papel e Ele. Vou mostrar aqui para vocês, que é esse aqui. Quem não tem esse devocional, a gente preparou para vocês um arquivo digital, né, que pode ser impresso ou acessado pelo online, né, que você consegue acessar online, não precisa imprimir nada, lá tem todas as referências bíblicas que a gente vai usar todos os dias e o tema. E o tema de hoje, não sei se vocês já conseguiram ler previamente, mas é limpeza geral. Eu falei dia 4, dia 5, que hoje eu fiz o dia 4, né? É o dia 5, gente, limpeza geral. E as referências são Mateus 5:8 e Salmo 51. Então eu vou ler com vocês Salmos bem rapidinho aqui pra gente fazer um comentário e a gente ir pra nossa decoração. Então, Salmos 51. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que ele cometeu adultério com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, porque por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e o coração nos ensina a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável e estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o seu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor, dá-me palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas de holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são
um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Por tua boa vontade fez Sião prosperar, ergues os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Eu sei que aqui no devocional traz esse tema, né, pra gente estudar, mas eu acabei indo lá em Samuel, 2 Samuel, ler um pouquinho da história de novo, né, de Davi e Betseba, pra gente recordar um pouquinho de forma bem breve aqui o que aconteceu. Bom, a gente sabe que antes de Davi reinar, existiu o primeiro rei de Israel, né, que foi Saul, e o Senhor não quis que Saul mais fosse rei pela sua desobediência. Então o profeta Samuel ungiu, através, né, dos conselhos de Deus, Davi para ser rei. Depois de algum tempo dessa unção, Davi veio a ser rei de Israel, o segundo rei. E quando Davi estava no terraço do seu palácio, ele viu uma moça muito jovem, muito bonita e formosa, se banhar-se, né? E ele a desejou. E o que ele fez? Sabendo que ela era casada, né, com Uzias, mandou que ela viesse ao palácio e se deitou com ela. Só que aconteceu, ela acabou engravidando, né? E quando Davi soube disso, ele ficou, e agora, né? Vai ficar ruim pra moça, pra mim, sendo rei. Então, ele mandou voltar, né, da guerra, o esposo dela, para que o esposo pudesse se encontrar com ela, né? Eles pudessem ter um momento íntimo. E ele achar que o filho que viria era dele, não de Davi, né? Mas isso não aconteceu. Uzias não foi para sua casa e se compadeceu dos outros colegas que estavam em batalha, né? E não desceu para sua casa. E Davi ficou, e agora o que eu vou fazer, né? Então ele fez algo muito terrível. Ele pediu para que o capitão do exército mandasse Uzias para frente da batalha, onde a batalha fosse mais forte, deixasse ele sozinho ali para que ele morresse. E foi o que aconteceu. Uzias morreu e então Betseba ficou viúva e ele pôde se casar com Betseba. É claro que foi um pecado que cheirou muito mal aos narizes de Deus, né? As narinas do Senhor, porque ele pecou grandemente, foi sangue derramado nas suas mãos, né? Apesar de não ter sido ele que matou, mas foi pela ordem dele. Então Deus manda o profeta Natã contar uma história. Eu gosto muito dessa história. E fala assim: Davi, rei Davi, quero te contar uma história. Havia um homem muito rico, que tinha um rebanho que você perdia de vista, e um homem muito pobre que tinha apenas uma ovelhinha. E quando esse homem recebeu, muito rico, né, uma visita, em vez de pegar uma das ovelhas do pasto dele, ele foi e pegou a única ovelha do seu vizinho, né, do homem pobre, e a sacrificou para o banquete. Aí Davi ficou furioso, assim, morte, não falou morte, né? Mas como se ele falasse assim, que absurdo, que restitua 4 vezes mais a ovelha, né? O preço da ovelha para esse homem pobre, que absurdo, não pode, é horrível. Então Natã falou assim para ele: esse homem é você, Davi, porque você se deitou com a mulher de uma pessoa casada e pecou. Então Davi reconheceu o seu pecado e pediu perdão a Deus. E o que eu peguei mais dessa história, né? O que me chamou mais atenção? Por que antes Davi, antes do profeta Natã falar isso, ele não falou nada, né? Não pensou nada? Porque o orgulho faz a gente não reconhecer muitas coisas. Davi era rei, né, de Israel. Imagina quantas riquezas ele tinha, né? O próprio Deus falou para ele: Davi, eu te dei tudo. Se você precisasse de mais, eu te daria mais. Todas as mulheres do reino estão aos seus pés, né? E o orgulho faz isso com a gente. Ele não reconheceu o pecado. Ele sabia que ele tinha pecado, né? E não reconheceu. Mas quando o profeta Natã colocou a mesma situação, sem colocar nomes, né, as pessoas, Davi reconheceu: isso é pecado, é ruim, não pode. Mas aí então Natã falou assim: essa pessoa é você. Porque é difícil, né, a gente reconhecer os nossos próprios pecados. A gente sempre tem uma justificativa, né? Eu briguei com alguém porque a pessoa me falou muito mal, falou brava comigo, estava me irritando muito. Eu menti porque era necessário. Porque a verdade dói mais. E várias coisas, né? A gente sempre justifica alguma coisa porque
é o orgulho, a gente tem isso, né? Ninguém quer parecer que tá errado, né? Ninguém quer sentir essa sensação, porque o pecado nos afasta de Deus, né? Quando a gente reconhece que pecou, qual que é a primeira ação nossa, né? Fugir, que nem é Adão e Eva, eles viram que pecaram, quando Deus os chamou, eles fugiram, se esconderam. E o orgulho faz isso com a gente. O orgulho nos impede de reconhecer as nossas falhas e nos impede de ter comunhão com Deus, porque quando a gente está em pecado, a gente não tem comunhão com Deus, né? A luz não pode existir no mesmo lugar das trevas, porque onde há as trevas, onde há luz não há trevas, né? E eu fiquei pensando muito nisso na hora que eu estava meditando. Eu falei, como é interessante, né? Fiquei pensando comigo, Davi não tinha pensado no pecado dele antes do profeta Natan falar dessa situação. E eu olhei para as coisas, tudo, tentei lembrar de algumas coisas. Eu falei, realmente, a gente fica muito cego em relação aos nossos erros, porque o orgulho ele nos cega. Mas a palavra aqui do devocional hoje, né, fala que a gente precisa ser humilde para reconhecer. E ser humilde não é ser pobre, né? Às vezes a gente pensa assim, a pessoa humilde é simples. Não. Humildade é você reconhecer, você se enxergar, né? E eu achei muito importante isso. Os humildes herdarão o reino de Deus. E quando a gente olha para dentro, nosso interior, e começa a reconhecer às vezes que a gente errou, às vezes que a gente poderia ter uma atitude melhor, né? Ou aquele pecado que é tão grave que a gente não consegue nem olhar para ele, porque se olha já vai trazer ele à tona, né? Então o Senhor nos convida hoje a o quê? Fazer uma limpeza geral. É que nem faxina, né? Quanto mais a casa fica suja, mais difícil é começar a faxina, né? Porque quando tá pouquinho, assim, você pega a vassoura rapidinho. Agora, quando junta louça, quando junta poeira, aqui em casa os cachorrinhos soltam muito pelo, então fica mais difícil limpar, não é? Dá aquele desânimo, não, tem que tirar pó, tem que limpar. E é assim conosco lá dentro. Quanto mais sujeira a gente deixar lá, quanto mais orgulhosos nós formos, mais difícil vai ser para limpar. E o Senhor nos convida hoje a tirar tudo isso, limpar, fazer uma limpeza geral, pegar um sabãozinho ungido, um sabãozinho do Espírito Santo e nos limpar. E para isso a gente precisa quebrar o nosso orgulho. Quebrar o nosso orgulho, descer, né? Que aí o Senhor vai fazer a gente ver os nossos pecados e a gente vai poder pedir perdão. Porque Deus tem perdão, não importa, né? O meu pecado é muito grande. Deus tem perdão, Ele morreu na cruz para isso, né? Para nos perdoar. Então hoje é o dia da gente limpar. E até eu recomendo depois para você, sugiro que você, hora que for estiver escrevendo, pensa nas coisas que talvez você fez e deixou alguma sujeira, ou que você não consegue reconhecer, às vezes, como na live de ontem da Karine falou assim, é um perdão que a gente não consegue liberar, né? A gente fala assim, a pessoa tem que pedir perdão primeiro. Seja você, a atitude, né, de pedir perdão. Não é fácil, não. Eu sei que não é. Mas o primeiro passo, né, deixar de ser orgulhoso, Deus com certeza vai fazer uma obra muito grande. Tenho certeza disso. E como a gente tem bastante coisa para fazer hoje, vamos lá fazer o caderninho. Eu vou explicar de uma forma mais geral para vocês, porque a impressora de cada um é de um jeito, né? Então eu vou falar como eu fiz na minha. Aí vocês tomam como exemplo para vocês conseguirem imprimir na de vocês. Então, gente, o que eu fiz primeiro pro caderninho para esclarecer? Para imprimir como livreto, que é assim, ó, eu vou mostrar um pronto para vocês. Eu vou tentar ser bem breve nessa parte. Esse aqui tá pronto, ó. A minha folha tá mais grossa porque eu tive que colar uma na outra, imprimir errado. E eu já fiz a costura, tá vendo, ó? Pra fazer assim, a gente tem que imprimir como livreto. Na sua impressora, aí se vocês tiverem dúvida, pode perguntar aqui que eu vou ajudando vocês. Na sua impressora vai ter uma opção assim, tamanho, múltiplo, livreto. Aí você escolhe livreto. Ele não vai imprimir sequencial, tá vendo? Que ele não imprime sequencial. Ele imprimiu a última e a primeira. Aí depois ele vai imprimir a antepenúltima e a terceira. E assim vai. Porque aqui no verso ele vai imprimir a segunda e a penúltima.
Para imprimir dessa forma, se você já tiver a impressora frente e verso, é mais fácil. Se você não tiver, como não tenho, tem uma opção escrita assim, impressão frente e verso manual. Escolhe essa impressão lá em propriedades, você tem que estar lá para você marcar. Onde você escolhe o tipo do papel, sabe? Se é A4, A5, tem essa opção lá. Então ela vai mandar você imprimir. Aí ela vai imprimir todas assim, ó, vai vir desse jeito, todas. E branco aqui atrás. Aí você imprime todas. A minha, ela sempre puxa daqui pra cá. Então eu só fiz assim, ó. Eu virei, aí aqui ficou branco e começou a imprimir tudo, tá vendo? A minha impressora funciona dessa forma. Aí se vocês tiverem muita dúvida, pode me chamar lá no direct, eu vou tentar ajudar vocês na impressão de vocês. Mas aí assim ela consegue fazer frente e verso como livreto. E depois que a gente imprimiu tudo, a folha do meio, né, a última, ela vai ter que ter o 15 e o 16, tá vendo? E atrás o 14 e o 17. É importante essa parte, senão vocês vão se perder nas folhas, tá? Aqui eu imprimi como rascunho rápido, porque eu já tinha feito o meu. Mas é legal imprimir numa qualidade um pouquinho melhor, para as letras ficarem mais vivas, né? Para aparecer mais os textos que estão em cinza também. Aqui ficou bem clarinho, ó. Mas dá pra fazer também na impressão rápida. Aí a gente dobra ao meio assim, e depois esse pedacinho que ficou dá pra tirar com estilete, tá bom? Fiquem tranquilos. Pra capa, como que eu fiz a capa, né? Eu imprimi a capa no papel fotográfico adesivo, tá vendo, ó? A capa fica assim. E aí eu usei um papel, aquela própria envelope da Pimaco, sabe? Que eu uso pros adesivos. Você pode usar a embalagem que tem na sua casa, ou algum material reciclável que seja durinho assim, e vai colar o papel adesivo. Depois você só vai dobrar ao meio e já vai estar pronta a capa. Agora, para fazer a encadernação, você vai precisar de linha. Se você tiver uma agulha grossa, eu recomendo essas linhas que são esqueci o nome dessa arte, gente. Se alguém souber, fala pra mim aqui. Essa linha mais grossa aqui de crochê. Mas eu não tinha uma agulha grossa, então eu tive que usar... Tem até um bichinho aqui, deixa eu tirar. Tive que usar uma linha de costura mesmo e deu super certo, tá bom? Dá certíssimo usar. Mas essa aqui você vai ficar mais bonito, até mais reforçada, que vai aparecer do lado, enfim. Além disso, você vai precisar de um aparelhinho chamado agulhão, que é esse aqui, ó, tá vendo? Pra você conseguir furar as suas folhas. Você pode tentar fazer com agulha, mas é muito perigoso. Ela pode cortar a sua mão. Eu machuquei minha mão tentando fazer com agulha. Então eu sugiro esse agulhão porque ela tem essa parte aqui, ó, com a madeira, não vai deixar você furar, tá vendo o dedo? Então é mais fácil para você poder usar se você tiver um agulhão. Uma dica aí de equipamento que você pode precisar. Então, se você utilizou a folha sulfite, vai ser mais fácil. Eu usei a 90 gramas porque eu queria que ficasse mais durinho, como era muito colorido. Eu usei essa folha, mas você pode usar a folha que você tiver por aí mesmo. Então, chega de conversa e vamos para o nosso trabalho. E enquanto isso, pega o aviãozinho aí, compartilha com as suas amigas, quem está participando do devocional, para que muitas possam ser alcançadas por essa maravilhosa jornada, né, onde a gente estará louvando ao Senhor e conhecendo mais dele. Glória a Deus. Então, vou pegar aqui uma caneta mesmo, e a gente vai fazer uma marcação de 2 em 2 centímetros, bem aqui na dobrinha, tá vendo? Deixa eu fazer pra cá, pra ficar mais fácil. Vai marcar de 2 em 2 centímetros. Pode marcar mais? Pode. Pode marcar menos? Pode. Mas eu indico de 2 em 2 pra ficar melhor, né? Assim, a distribuição. Então, não comece do começo porque o meu não vai dar 20 centímetros. Então, vou começar aqui, ó. Então, eu marquei todos os furinhos, tá vendo? Tentar fazer essa parte mais rápida pra gente poder dar tempo de fazer a decoração. Aí depois, se você tiver uma borracha, vai ajudar nessa parte. Peguei uma borracha aqui, velhinha mesmo. E agora, eu vou, com algum grampinho, você pode grudar pra te ajudar, tá vendo? Eu vou usar esses grampinhos aqui. Só pra folha não ficar sambando. Que é assim.
Aí a gente vai pegar o tal do agulhão aqui, né? E vai furar. Aí você pode encostar, tá vendo a borracha aqui, ó? Pra não estragar sua mesa, ó. É bem fácil, ele fura rapidinho, ó. Já furou, tá vendo? Não precisa ser um furo muito grande, porque a agulha é fina, né? Se você tentar fazer com a agulha, pode ser que te machuque, né? Porque eu me machuquei, então não indico fazer não com a agulha. Aqui. E a gente vai fazendo por todo o caderninho, de 2 em 2. Aí vocês vão furando, tá vendo? É bem simples, ó, o furo. Esse equipamento, ele ajuda bastante, né? Uma ferramenta, equipamento também não. Onde compra esse furão? O meu, eu comprei no Mercado Livre, mas ele vende em loja de armarinho. E ele tem bastante utilidade, tá, gente? Esse tipo de equipamento. Se vocês não tiver, dá pra pegar uma lapiseira, você sobe o grafite pra dentro, sabe? Vai bem devagarzinho, assim. Se for com agulha, tome muito cuidado, gente. Muito cuidado pra poder não se machucar, porque é bem perigoso a agulha. Pode enfiar no seu dedo. E aí a gente já furou. E vamos pegar uma linha, né? Eu indico essa aqui, como eu falei, mas eu vou usar uma de costura mesmo, porque a minha agulha não cabe. Então eu só vou pegar ali a agulha enquanto vocês vão furando e eu já volto, só um minutinho. Peguei a agulha. E aí a gente vai fazer o uso, eu vou fazer o uso de uma linha de costura mesmo, fina, que é essa aqui. Mas se vocês tiverem uma agulha mais grossinha, uma linha mais grossinha, eu recomendo. Essa aqui é de bordado, eu achei que ela ficou muito... desfiou muito, sabe? Não achei muito resistente. Aquela de pipa também, sabe? Que vai fazer pipa, ela costuma ser bastante resistente também. Então a gente vai pegar um pedacinho, né? Aí a costura de vocês vai no que vocês já conhecem. Eu uso a linha dessa forma, dobrar no meio, tá vendo, ó? E pega as duas pontinhas aqui. Mas se vocês gostam de usar aquela com nozinho, fica à vontade, gente. Aí se você tiver uma linha muito grossa, pode ser que ela não entre, entendeu? A dificuldade vai ser 3 vezes maior. Ai, Jesus amado. Aqui, ó, colocar a capa. Aí meio que puxa ela lá pra baixo mesmo, pra capa ficar bem rente, tá vendo, ó? Esse momento aqui, quanto mais rente você conseguir deixar da capa, melhor vai ficar o acabamento. Aqui, aí a gente vai pegar o agulhão de novo e vai furar. Tem gente que faz com aquece, sabe, a pontinha da faca, mas fica o acabamento muito ruim, gente. Não recomendo. Vai queimar o papel, é perigoso, então evitem. Ah, sabe o que dá pra usar também? Ponta do compasso. Também dá, porque ele vai te machucar. A tendência de machucar é menor, né? Porque ele tem uma superfície mais grossa. Então, agulhão, gente, é super... Eu tenho... Deixa eu ver se eu tá por aqui mais fácil pra mostrar pra vocês. Aqui é um compasso. Tá vendo essa agulha aqui do compasso? Ela também dá pra furar, ó. Então, uma opção aí pra quem tá sem agulhão. De volta agora. Então, voltando. Passa de cima pra baixo. Agulha. A gente toma muito cuidado, que essa agulha aqui é perigoso, né? Agulha... Se você for criança, por favor, peça ajuda de um adulto. Sempre perigoso mexer com essas coisas pontiagudas. Então, deixamos um pontinho. Aí, a gente vem de baixo pra cima, né? Aqui assim. Nossa, eu tô numa posição tão ruim da câmera aqui que tá horrível de fazer. Mas ele é bem fácil. Isso. Aí, agora a gente vai de cima pra baixo. É tipo costurinha mesmo, gente. Você tá costurando o seu caderninho. Aí, de baixo pra cima. Eu acabei desencontrando minha capa aqui com o miolo. Aí tenta prender bem pra não acontecer isso que aconteceu no meu aqui, que o meu desencontrou um pouquinho. Aí é só dar o furãozinho de novo, ó, que ele encontra de novo. Eu preciso comprar um outro suporte, porque esse aqui, ele fica na minha frente, então eu fico muito sem jeito pra poder mexer nas coisas, né?
por isso que é ruim. Ó, e a gente vai pulando uma casinha, tá vendo? Que fica pulando, ó, de baixo pra cima de novo. Sempre pulando uma. Aquele de pipa, aquela de pipa é forte. Gente, vocês não faziam pipa quando vocês eram criança, não? Meu Deus, a gente morava no interior, meu pai fazia comigo as pipas. A gente não usava cerol, né? A gente usava só a pipa mesmo. Aí eu ficava pegando a sacolinha da minha mãe. Nossa, minha mãe brigava. Minha sacolinha! Pra fazer rabiola, né? Gente, eu amava. Era muito gostoso. Aí quando chegou aqui no final, você vai voltando os pontinhos, ó. Gente, é muito simples. Eu vi no YouTube, coisa de 1 minuto, já consegui fazer. Dá pra usar em várias ideias. Bem legal. E fica bem preso, tá, gente? Eu já testei, abri com tudo. Ai, gente, vocês estão rindo de mim por causa da pipa, né? No interior, o negócio de pipa é tão legal. Agora eu não sei, que essa geração só quer saber de computador, né? Celular. Na minha época, gente, a gente brincava de tudo, assim, polícia e ladrão, bandeirinha, corda. Era tão legal. E era assim, era uma inocência tão grande, né? Porque tinha os amigos da rua, eram os irmãozinhos, as irmãzinhas, tudo brincando junto, era muito legal. Aí a gente vem de novo. Aí é só ir com calma, gente. Com calma tudo dá certo no final. Fiz muito, viu? Ó, tem mais gente que tá me acompanhando aí, ó. Era muito legal. Eu gostava de brincar de professora, gente, eu amava. De escolinha, sabe? Meu pai comprou aquele quadro negro pra gente. Aqueles pequenininhos mesmo, mas eu já achava que era uma escola, né? E eu sempre queria ser a professora. Ai, era tão legal. Aí chegou, né? No último a gente ia fazer um nozinho. Na minha cidade tem competição até hoje. Gente, tinha na minha escola. Cada um tinha que fazer a própria pipa. Aí tinha campeonato por estética, né? Quem ficou mais bonito e quem voava mais alto. Nossa, era muito legal. Aí a gente vai dar um nozinho. Esquece de tirar a agulha para não machucar a mão aqui. Se ela estiver presa na sua, aí tira ela para não machucar. Aí dá uma forçadinha para ficar bem justinho aqui, ó. Ai, era muito legal essa época, né? Tão gostoso, pena que não volta mais, né? A gente tinha uma energia, não aguentava, né? Chegava da escola, já ia brincar, ficava a noite inteira brincando, chegava e tinha vontade de fazer um monte de coisa. Hoje, né, chega 10 horas e tá como? Cansado, querendo dormir. É a vida, né? Gente, dá uns 3 lacinhos, nozinhos, que dá tudo certo, ó. Funciona 1000 aqui. Ganhei 2 anos seguidos. Viu como vocês também faziam e estavam rindo de mim? Olha como que ficou legal. Então fica assim por fora, né? E por dentro ele fica bem resistente, ó. Você pode abrir, usar. Lembrando que essa arte é gratuita, tá, gente? Tá lá no Telegram. O arquivo, tanto da capa quanto do miolo, e tem a versão web para quem não consegue imprimir para ver também, tá? Depois eu aconselho que o meu ficou um pouquinho maior, que eu tive que cortar as rebarbinhas. Eu ainda vou passar na guilhotina, vou tirar esse barbinho aqui, tá vendo? Você sobra. Aí se vocês não acharem que precisa, pode deixar assim mesmo. Então, prontinho está aqui. Igual o meu outro ficou maiorzinho porque eu imprimi com a folha mais grossa e tive que colar, né? Então é isso, meninas. Me marquem, depois quero ver a versão de vocês. Agora voltando para o nosso devocional. Está muito especial, né, gente? Ai, estou amando fazer esse devocional, meu Deus. Cadê aqui? Eu fiz uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês, dar uma ideia. Como falava de lavar roupa, eu fiz esse varalzinho. Não sei o que vocês acharam legal, achei muito fofo. Eu usei um papel mesmo, grossinho. Ah, é verdade, hoje na rua ficar até tarde perigoso, né? Antes não tinha nada disso, né? Mais cidade interior não tinha nada disso. Aí, o que eu fiz? Eu desenhei à mão livre mesmo algumas pecinhas de roupa.
colei essa linha mais grossa, né, na cor rosa, ó. E usei uns pregadorzinhos que eu tenho aqui em casa, achei que ficou bem legalzinho. É claro que depois eu vou tirar, né, a gramatura do papel para impressão. Se você tiver o 90, fica melhor. Eu indico mais se você puder usar o 90. Se não, pode usar o 75, que é o sulfite normal mesmo. O da capa, eu usei um papel fotográfico autoadesivo. Ficou bem legal. O acabamento ficou brilhoso, né? Ficou bem bacana. E aqui, gente, eu pintei com aquarela mesmo, as figurinhas, desenhei à mão e achei que ficou bem legal. Eu vou usar mais pra tirar foto, né? Porque ele atrapalha bastante pra escrever. E depois eu vou tirar os pregadores. Mas vamos fazer a pintura. Eu vou usar aquarela. Aqui que veio do kit. E vou usar uma metálica também. Deixa eu colocar aqui do ladinho, gente. Vou colocar do lado aqui porque... E vou mostrando as cores que eu vou pegar porque eu tô sem espaço. E a gente vai pintar. Eu pensei eu gosto muito de rosa, né? Vocês sabem disso. Então eu pensei em usar bastante rosa nas palavras. E depois eu pensei em fazer umas bolinhas de sabão aqui, gente. Vocês sabem que eu gosto de rosa, né? E assim, eu não sou a pessoa que é melhor em aquarela, então... Vamos ver, né, como vai ficar. Ai, gente, eu sou perdida na aquarela. Então, eu tô usando essa cor rosinha aqui e o branco. Tô misturando aqui em cima, tá vendo, ó? Vou até mostrar pra vocês como eu faço. Então, eu uso esse pincel que é com o reservatório de água, que ele me ajuda muito, né? E vou pegar o branco aqui. Ai, gente, eu sei que não pode misturar cor no branco aqui, mas aqui esqueci. E o meu sempre vai ser muito rosa, sempre uso muito rosa nas minhas coisas, Jesus. Aí o meu rosa, eu não gosto tanto que fique nesse tom magenta, então eu pego um pouquinho do vermelho. Aí eu faço uma cor mais bonita, tá vendo, ó? Fica um rosa mais pink. Eu gosto de usar dessa forma. Então, vou escrever aqui, pode lavar, Senhor, pode lavar o meu orgulho. Aqui, né? Tem aquele hino, né, que fala assim, como Naamã, quero descer, né, no rio e lavar o meu orgulho, né? Aí eu não vou cantar porque eu sou péssima. A história de Naamã é muito interessante, né? Quando fala de orgulho, uma das histórias também que a gente lembra bastante é de Naamã, porque ele era um centurião, né? Centurião era um capitão que cuidava de 100 homens, né? 100 soldados. E ele tinha status na sociedade, né? Só que ele era leproso. E ele escondia a lepra atrás da armadura. Não sei por que eu pensei nisso agora, o Senhor me levou a lembrar. Mas ele escondia debaixo da armadura dele a lepra. E a Bíblia compara o pecado à lepra, né? Quem sabe, às vezes a gente tá assim com uma armadura bonita, né? Mas tá com a lepra toda no corpo por baixo. Só que Deus, Ele não vê como vê o homem. Ele olha no oculto, no escondido. Ele conhece nossos pensamentos, conhece nossa estrutura, nosso andar, nosso falar, né? E Naamã estava dessa forma. E muitas pessoas hoje estão assim, né? Cheio, coberto da lepra do pecado. Mas quando a gente olha, tá com uma armadura tão bonita, né? Quando a gente olha, é um centurião. Quando a gente olha, é uma pessoa de status, né? Mas ele tava podre, carne podre. Não sei porque o Senhor me levou a falar isso agora. Eu tô usando esse papel que já tá usado aqui pra tirar a aquarela. Então o Senhor nos convida hoje, né? A olhar pra dentro da armadura. Eu peguei esse amarelinho azul aqui, gente.
Deixa eu tentar colocar aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo. Acho que dá pra trazer mais pra cá, né? Aqui. Pra mostrar mais a aquarela que eu tô usando. Pras cores. O Senhor nos convida hoje, gente, a olhar pra dentro da armadura. Não se esconda atrás da armadura de um status. Deixa Deus curar sua lepra. Mas para Deus curar, sabe o que Naamã teve que fazer? Ele teve que mergulhar no rio mais sujo. O mais sujo de Israel, né? Agora eu não lembro se era de Jerusalém agora. No rio mais sujo, gente. E não foi uma vez, foi 7 vezes. Ou seja, precisou persistência, né? Oh, glória. Eu lembro de um sonho. Ai, gente, tô pintando de azul claro. Porque eu lembro comfort, né? Então eu tô pintando de azul aqui. Lembro uma vez que eu tive um sonho. Eu já até contei pras meninas do clubinho. Que eu tava na casa assim, perto da casa dos meus avós. E lá é uma rua assim muito grande, sabe? E na época eu tava namorando um irmãozinho da igreja. Aí eu posso até contar, porque o meu noivo que tá aqui, ele já sabe. Então não tem nenhum problema. E a gente tava andando junto na rua assim. E de repente veio um monstro do chão, sabe? Um monstro muito grande, assim. E parecia daquele filme Alice no País das Maravilhas, sabe? Um monstro feio, com um dente horrível. E eu fiquei com tanto medo que eu comecei a correr do monstro. E eu corria e parecia que eu não... Sabe quando você corre no sonho, parece que você não tá correndo? E eu comecei a entrar em desespero. Aí eu falei assim pra esse irmãozinho, eu falei, eu sei de um lugar que é seguro, é um jardim que tem ali, o monstro não consegue entrar. E era um jardim de era, sabe? Aquele matinho que fica no muro. E a gente foi lá e ficou lá dentro, né? E tinha mais pessoas lá se escondendo do monstro. Aí de repente o chão começou a tremer. Aí eu já tremi junto, né? E o monstro saiu do chão de novo. E era um monstro tão grande. E eu entrei em desespero, porque ele vinha sempre atrás de mim. E esse irmãozinho ficou com tanto medo do monstro que ele saiu correndo na frente e me deixou pra trás. E eu fiquei muito triste, porque eu falei, poxa, eu corro menos, o monstro vai me pegar primeiro, né? Eu pensei só assim na hora. E eu entrei em desespero. E eu lembro que eu comecei a clamar o nome do Senhor pra me proteger. E de repente eu fiquei pequena, assim, desse tamanho, assim, mais ou menos. Bem pequenininha, sabe? Eu encolhi de tamanho. Fiquei muito pequenininha. E aí eu comecei a me esconder nas flores, no mato que tinha naquele jardim. E o monstro não conseguia me achar, porque eu tava pequenininha. E depois eu fui andando naquele jardim, pequenininha, morrendo de medo do monstro. O monstro toda hora me atrás de mim. E aí eu cheguei num lugar tão bonito, era parecia um parque de diversões, assim. Tinha uma montanha-russa bonita, assim. E eu fiquei muito feliz, né, de ter saído dali. Eu tava com muito medo daquele monstro. E eu me sentia muito feliz, muito em paz depois que o monstro foi embora, né? E aquele sonho ficou assim na minha cabeça por semanas. Pra vocês saberem, eu tô fazendo aqui, tá, gente? Acho que dá pra ver agora, né, a misturinha. Ficou assim, semanas o sonho na minha mente, assim, eu não entendia nada que tava acontecendo. E eu não sabia que na verdade era uma profecia pra minha própria vida, de uma fase muito triste que eu ia passar, muito difícil, e que Deus me quebrou mesmo. Essa é a palavra, Ele me quebrou nessa fase, quebrou meu orgulho, quebrou minha estrutura. Eu aprendi a reconhecer a grandeza de Deus e a adorar mesmo no choro, né? Mesmo quando você tá ali quebrada, eu aprendi a orar e adorar nesses momentos. De você não ter, sabe, não conseguir cantar. Eu sentia assim, não conseguia cantar. E não saía da minha boca o louvor, assim, não dava, não é assim, tá inventando, tá exagerando. Não era assim mesmo que eu me sentia.
E foi uma fase que doeu muito, mas que eu tive que ficar pequenininha para Deus operar. E Deus fez uma obra muito grande na minha vida, me ensinou adoração, me ensinou que a gente serve a Deus por gratidão. Não é porque Ele tem alguma coisa para nos dar, né? Não é porque a gente quer. Não, é gratidão. E Deus me ensinou isso nessa fase. E eu tive que ficar muito pequenininha para que o Senhor pudesse completar a obra, né? E eu lembrei desse sonho agora, falando com vocês aqui. Às vezes a gente precisa pegar o nosso orgulho e descer ele, né? Porque o Senhor tem para operar na nossa vida. E o Senhor, Ele opera no coração dos humildes, no coração quebrantado. Sabe quando você tá naquele jeito que você acha que não dá mais? Você fala, Deus, hoje não dá mais, amanhã eu vou desistir de tudo. Mas aí você para e louva, é nesses momentos que Deus não é que Deus conhece que nós somos adoradores. Nós conhecemos adoradores que somos nesses momentos. Que é que a gente vê realmente, eu precisava aprender, né? E foi uma fase bem difícil, mas depois eu vi operar de Deus e foi muito lindo. O que Deus fez na minha vida foi realmente tremendo. Mas precisou passar por isso, né? E às vezes a gente tá assim, nessa fase de esperar Deus agir. E não fique brava com Deus, porque eu fiquei brava, eu vou falar pra vocês, eu ficava brava. Eu falava assim com Deus, eu não entendo isso, eu tô usando marrom aqui, ó. Eu não entendo isso, eu sempre fiz tudo certo, eu sempre fui na igreja. Não sei por que tá acontecendo isso comigo. Eu não acredito nisso, sabe? Eu ficava muito irritada. Porque, na verdade, eu entendia que era por merecimento, né, as bênçãos de Deus. E não é merecimento. Tudo que a gente alcança do Senhor é por misericórdia. Nós não merecemos, né? Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos abençoa. E aí que eu fui entender, né, como Deus trabalha na vida da gente. Foi difícil, foi um momento de choro, foi um momento de luta, mas foi um momento também de aprender. E eu louvo o Senhor porque isso me fez crescer na presença dEle, em comunhão. E é muito importante a gente poder se esforçar na presença do Senhor, mesmo na luta, né? Talvez você esteja passando por isso nesse momento e não esteja entendendo o porquê, né? Mas Deus tem seus propósitos. Tudo Deus tem um propósito. Você pode achar que tá tudo confuso, não entender o que tá acontecendo, mas Deus sabe o motivo. Só confia nele. Ai, gente, vocês sabem que eu tô aqui confusa nas cores, né? Tem hora que eu não sei como usar aqui. Vocês já estão adiantadas? Eu tô eu tô pintando muito lardinha, né? Meninas, tá muito lerdo aqui. E eu tô pintando tudo fora. Mas vou tentar aqui. É o agir de Deus na nossa vida, né? A gente nem sabe que Deus preparou e a gente às vezes fica assim pensando, né? Tá tudo fora do lugar. Eu pensava isso, tá tudo fora do lugar. Não entendo. Deus esqueceu de mim. Deus não olha pra mim. Imagina se Deus realmente não olhasse pra nós. Estaríamos mortos, né? Deus olha, a gente só tá vivo porque Deus olha pra nós. É que a gente tem muita aquela ideia do imediatismo, né? Tudo tem que ser agora. Se eu tô passando por luta, tem que resolver agora. A gente não tem a paciência da espera, né? Tem aquele devocional que eu gosto muito, que é Enquanto Isso, vocês sempre falam dele também, né? E ele fala disso. O que você vai fazer na espera, né? Como você age na espera? Como a gente se comporta quando a gente tá esperando um milagre?
Às vezes você tá esperando já faz 10 anos ou mais tempo. Mas Deus fala, espera um pouco mais. Tudo tem o meu propósito. Se eu não te dei a benção ainda, é porque não era o momento. Espera que eu já vou entrar com a providência. Porque quando Deus tem propósito, é porque tá trabalhando, né? Ele trabalha, gente. É que a nossa natureza humana nos deixa impacientes, né? Eu que sou uma pessoa muito ansiosa, eu sofro muito com isso. Eu quero que as coisas se resolvam ontem. E Deus não é assim. Ele é um Deus que faz no tempo dele. E aí eu fico, Senhor, eu não vou aguentar. E aí Deus fala, vai sim. Eu te conheço melhor do que você. Eu conheço sua estrutura, eu que sei se você aguenta ou não. E às vezes Deus tá falando assim com você também, né? E aí precisa a gente aguentar mais um pouquinho. Esperar com paciência. Não é fácil não, né? Eu sei como é difícil. Tem dia que a gente fala assim, Deus, hoje eu não vou aguentar mais não. Quantas vezes eu já falei, hoje Deus, eu vou desistir. Aí eu parava um pouquinho e falava de novo no mesmo dia, vou desistir de tudo. Aí chegava a noite e falava de novo, vou desistir de tudo. Ainda bem que Deus é misericordioso, né? Imagina se ele desse ouvidos toda vez que eu falasse isso. Que nós somos falhos, mas Deus é poderoso. Ele conhece nossa estrutura, conhece nosso interior. E é por isso que ele falou hoje, lavar, fazer limpeza geral. Começa aí pelas coisas que estão mais superficiais, que é mais fácil de limpar. E aí você vai descendo ali no profundo. Vai pegando o que está mais escondido. E o Senhor vai te mostrar o quanto tem para mudar e limpar. Gente, eu acho que vou demorar muito pra fazer aqui. Eu acho que eu vou começar a fazer as bolinhas aqui. E aí eu termino depois pra mostrar pra vocês. Ó, tô fazendo umas bolinhas de sabão aqui. Na minha época, a gente fazia muitas essas bolinhas de sabão. Com detergente e água, assim, sabe? Pegava o detergente, a mãe xingava, né? Porque tava gastando detergente. E aí pegava um araminho, aí cortava ele assim redondinho e colocava pra fazer bolinha. Aí depois que eu descobri que tinha um comercial já, né? Que é baratinho, eu nem sabia na época. A gente era muito simples, né? Não tinha essas coisas. Aí a gente fazia de araminho mesmo. Era tão legal. Coisa simples, né? Que a gente tinha, que era tão especial. Fazia tudo ser diferente na infância. Ficava horas brincando, coisa muito simples. Mas era meu passatempo, gente. É muito legal. Aí eu fiz essas bolinhas assim. Não sei se vocês fizeram também. Achei que ficou legal fazer as bolinhas de sabão. Aí eu lembro uma vez, foi engraçado, vou compartilhar essa história com vocês. Minha mãe tinha comprado uma boneca pra mim, nossa, e foi assim, algo muito especial. Eu sei que minha mãe se esforçou muito pra comprar pra mim e pra minha irmã. E eu queria lavar a roupinha da minha boneca, né? Porque a gente vê a mãe como exemplo, né? E eu via minha mãe lavando roupa, arrumando a casa, então eu achava que eu tinha que fazer também, né? Era alegria pra mim fazer igual a minha mãe. E aí eu queria fazer igual ela, lavar a roupa da boneca. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma latinha de Toddy não, de Nescau, que é de alumínio, né? Enchi de água e sabão em pó. Pra fazer tipo uma maquininha de lavar. Ai, mas eu apanhei tanto aquele dia. Minha mãe ficou muito brava, porque tava gastando sabão em pó, né? E naquela época era luxo pra gente. Então eu peguei um monte de sabão em pó, gente do céu, muito sabão em pó. E coloquei na minha maquininha de lavar, que eu improvisei com latinha de Nescau. E aí depois que eu fui explicar pra minha mãe, né, que eu tava tentando imitar ela. Não sei nem se minha mãe se sentiu
meio mal depois. Mas tinha que repreender também, né? Não pode gastar as coisas assim. Mas ficou na minha cabeça, assim. essa fase, esse episódio da minha infância. Eu fazendo a maquininha de lavar com latinha de Toddy. Aí eu fiz umas bolinhas assim. Gente, acho que eu não vou conseguir terminar de pintar. Meu Deus, eu pinto muito devagar. Vocês estão pintando de lápis ou de aquarela? Ou de canetinha, gente? Eu tô muito devagar. Meu Deus. Eu vou fazer um azul turquesa aqui, gente. É uma combinação que eu vou... Se a aquarela de vocês não tem, eu vou ensinar pra vocês. Você pega esse tom. Esse aqui já tá bem próximo, acho que já dá pra usar. Mas se pra fazer esse tom, se o não tiver, é o verde, o azul e o branquinho. Já faz esse tom, que eu gosto muito. A pessoa fala verde água, eu falo azul turquesa, gente. Gosto muito. Vou colocar esfrega, Senhor, meu orgulho. Que nem a maquininha de sabão que eu fiz lá na minha infância, né? Eu acho que aqui é mais fácil pintar com canetinha, né, gente? Aqui eu tô... Dei mole aqui, pintando de aquarela. E aí fica ainda fora ainda, sai tudo do desenho. Acho que teria que usar um pincel mais fininho. Ai, meu Deus, pronto. E daquele hino que eu tava falando pra vocês, né? Como Naamã, quero descer. E eu esqueci o resto, gente. Se alguém tiver, eu poder colocar a letra. E se misturar. É uma coisa assim, né? Que ele fala pra lavar o orgulho. E Naamã desceu e limpou todo o orgulho dele, né? Glória a Deus. Limpou o orgulho e a lepra junto. E ele foi curado. Foi um milagre. Naquela época não tinha cura, né? Não tinha cura a lepra. Mas Deus deu a cura para Naamã. É um milagre. Que quando a gente se humilha na presença do Senhor, há milagre. Davi recebeu o perdão, né? Mesmo ele tendo mandado matar Uzias, né? Deus o perdoou, mas também teve as consequências. E vocês sabem quais foram as consequências? A espada nunca mais saiu da casa de Davi. Como as águas do rio, é verdade. Da continuação do hino, né? E a espada ficou na casa dele e os filhos deles brigavam, lutavam muito, né? Pelo trono. Foi uma consequência do pecado, né? Quando a gente é orgulhoso, deixa o pecado agir. Fora que esse filho que Betseba teve com Davi morreu. E mesmo Davi tendo suplicado a Deus para que ele continuasse vivo, Deus não deixou a criança viver. Porque Deus havia falado que ia matar a criança, né? Não matar a criança, mas que não ia deixar a criança viver. Porque resultado do pecado de Davi. Gente, tá pintando tão torto aqui. O jeito que eu tô é muito ruim por causa do ring light. Vocês vão me perdoar se eu não pintar as roupinhas? Que depois eu ponho as roupinhas pintadinhas. Ai, vai demorar muito pra pintar a roupinha. Eu só quero fazer com vocês uma coisa que eu achei legal. É de fazer um sombreamento aqui, ó. Eu pego esse cinza, o cinzinha que a gente fez aqui, e dá pra você passar, tá vendo, ó, na letra? Aí faz tipo um sombreamento. Eu achei legal essa ideia, ó. Você vai sombreando. Não sei nem se tá aparecendo na câmera aí, mas dá pra sombrear a palavra, ó. Ela fica com efeito mais 3D, né? Assim, ó. Ai, gente. Aí passa por todos. Aí pra vocês, se vocês quiserem fazer o varalzinho, gente, é só desenhar, né, umas roupinhas.
Depois eu cortei, pintei com aquarela primeiro, né? Cortei e coloquei aqui no varalzinho, gente. Achei que ficou muito legal. E eu colei uma linha aqui mesmo com cola e ficou desse jeito. As roupinhas vai ficar pra depois. Pra não estender muito a live aqui, gente. Aí depois eu posto as roupinhas pintadinhas pra vocês verem como ficou. Agora fala se não ficou igual o Comfort aqui, gente. Ficou a cara do Comfort, né? Ficou muito igual, meu Deus. Ficou assim, gente. Fiz essas bolinhas aqui pra significar que tá lavando, né? Fazendo espuma. E pra próxima live, gente, que eu vou fazer na sexta-feira, preparem-se. Porque vai ter, além da pintura, eu vou fazer um trabalhinho também em 3D. Pra gente deixar o nosso devocional bem legal. E pra live de hoje, a gente vai encerrar por aqui. Vamos encerrar com a oração. Ai, alguém colocou, então subirei como Naamã curado. Vocês já viram que a pessoa não canta, né? Mas o importante é a intenção, né? Depois eu vou procurar esse hino pra ouvir de novo, pra não esquecer mais a letra. Mas ficou assim, meninas. Se vocês fizerem um varalzinho, por favor, marque a Karine e a Georgia também. A gente gosta muito de ver a arte de vocês. E a gente tá sempre procurando colocar no Stories também, pra que todo mundo veja, que eu acho que é muito lindo. Cada um tem um jeitinho, né, diferente de decorar. E a nossa hashtag Jornada Tinta, Papel e Ele também tá. Se vocês puderem seguir, vocês vão conseguir ver tudo que tá lá. E no Telegram tem toda a nossa jornada também.